Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. Você que achou diz amém? Esperar os irmãos acharem. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus vai dizer: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Abençoado ou bendito ou louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode estar sobre o seu assento. As Sagradas Escrituras, ela vai nos apresentar no livro de Jó a história de um homem cujo sofrimento bateu na sua porta. Mesmo ele sendo um homem íntegro, um homem reto, a Bíblia diz que Jó era justo, íntegro, integridade, o que você é quando ninguém está vendo. Ele era um homem reto, o que você é na frente de todos. Jó era um homem justo, íntegro e reto, e habitava na terra de Uz. A palavra de Deus vai dizer também que Jó era próspero. No capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal que trabalhava a seu serviço, de maneira que Jó era o homem mais poderoso do Oriente Médio. Jó era próspero. Jó era o homem mais poderoso do Oriente Médio. Jó era íntegro. E Jó era justo. Mas as Sagradas Escrituras vai dizer no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5, que Jó intercedia pelos seus filhos. Vai dizer: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e santificava-os. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem próspero e um líder familiar, um líder espiritual exemplar. Jó sacrificava a Deus, pensando que talvez os seus filhos pudessem ter pecado contra Deus. E olha que isso já é um grande exemplo para os pais de hoje. Tem pai que cria o seu filho para o diabo. Sim, tem muito pai criando o seu filho para Satanás. Mas também tem muito pai que ainda está sacrificando pelos seus filhos, ainda está jejuando, ainda está orando e ensinando o caminho certo de andar. Tem pai criando filho para ser advogado e médico. É bom, é benção. Mas cria o seu filho para ser uma bênção de Deus. Jó era um homem que
Talvez se a gente olhasse para a vida dele hoje, ele seria um grande exemplo. A vida de Jó era de invejar. Um homem reto, um homem íntegro. Para nós hoje seria exemplo. Mas isso não impede que o sofrimento chegue na porta de Jó. Isso é algo interessante que o livro de Jó nos apresenta e nos traz algumas lições a respeito do sofrimento na vida de um justo. Sim, Jó, ele se mantinha reto, ele se mantinha íntegro, ele era um líder espiritual na sua casa, um pai exemplar, e mesmo assim isso não impediu que o sofrimento, que a dor, que a angústia chegasse na sua porta. Jó sofreu. Por que Jó vai sofrer então? Tem um motivo. Jó, ele vai sofrer para silenciar as falsas acusações e a falsa teologia de Satanás. Sim, a Bíblia vai dizer que Satanás, em Jó capítulo 1 versículo 10, ele vai ao céu e se apresenta a Deus, e ele propõe que Jó só servia a Deus, Jó só era íntegro, Jó só era reto, porque Deus abençoava a família de Jó, Deus abençoava a vida financeira de Jó, e porque Deus cercava o seu lar. Há quem pense que a teologia da prosperidade é algo atual. Não, Satanás já estava pregando ela no livro de Jó. Ele estava dizendo para Deus: assim é fácil, o Senhor cerca a família dele, o Senhor o abençoa, como ele não vai te servir? Agora me permita tocá-lo e veja se ele vai se manter de pé. Satanás, ele acreditava que Jó só se mantinha íntegro por causa que Deus o abençoava. E isso é algo que Satanás quer colocar nos nossos dias atuais. Deus diz: vai lá, Satanás, toca na família dele então, toca nos bens, só não toca na saúde dele, porque ele vai se manter íntegro. Ele vai se manter íntegro. Deus acreditava em Jó, ele vai se manter íntegro. Pode tocar, vai lá e toca, Satanás. Existe uma frase de Lutero que eu gosto muito. Lutero, ele disse, Lutero, que é um dos maiores reformadores da igreja, um pai da igreja, ele disse: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Não, você não entendeu. Satanás só vai na sua vida até onde Deus permite. Satanás só toca na sua vida até onde Deus deixa, até onde a vontade permissiva de Deus deixa. Satanás, ele é um cão na coleira de Deus. Não vai acontecer nada na sua vida, meu irmão, que Deus não permita. Não vai, não vai, não vai. Satanás então vai e toca no material de Jó. Eu já vi pessoas ricas perderem seus bens. Eu já vi pessoas saudáveis perder a sua saúde. Eu já vi pessoas perdendo tudo. Mas como Jó, não, eu nunca vi. A Bíblia relata que Jó perdeu tudo em questões de minutos, se não de segundos. Jó capítulo 1, versículo 13 e 18, a Bíblia vai dizer: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente sobre eles veio os sabeus
e os levaram e os mataram aos servos ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer essa notícia, Jó. E ele ainda falava, quando a Bíblia diz que veio outro correndo, fogo de Deus, Jó, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E ainda falava este quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os seus camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, e só eu escapei. E também estava falando este quando ainda veio outro e disse, como se tudo na vida de Jó não estivesse perdido, ainda vem outro e diz: Jó, os seus filhos estavam comendo na casa do primogênito, do teu primogênito. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Jó, além de perder todos os seus bens, todas as suas riquezas, Jó ainda tem que escutar que os seus filhos estão mortos e ele tem que sepultá-los. E eu fico imaginando Satanás dizendo, isso acontece na vida de muito crente, meu irmão. Eu fico imaginando Satanás dizendo: agora ele larga esse Deus, agora ele abandona esse Deus, agora ele desvia, agora ele para de ir lá naquela igrejinha lá do Niterói para escutar a palavra de Deus. Agora ele se curva. Mas sabe qual é a resposta de Jó? Sabe qual é a resposta de Jó? Quando Satanás pensa que Jó vai se desviar, Jó vai blasfemar. Jó capítulo 1 versículo 20. E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no eu voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a vida de um adorador por excelência. Um adorador que perde tudo, perde os seus filhos, mas não perde a vontade de adorar a Deus. Está sofrendo, meu irmão, está chorando, envergonha Satanás. Sabe por que a gente sofre? É Deus exercendo a sua soberania para envergonhar o capeta e mostrar que Ele é Deus da sua vida. Não se abale com o sofrimento, não se abale com a dor. Não permita Satanás te afastar da igreja, da presença de Deus. Mas se mantenha íntegro, que Deus vai te levantar. Glória a Deus. Como se não bastasse, Jó se mantém de pé. E Satanás agora vai tocar na sua saúde. Começa uma segunda etapa de sofrimento na vida de Jó. Satanás fere a Jó com úlceras malignas. Alguns estudiosos acreditam que saíam bichos da pele de Jó. Jó fedia. Ninguém queria estar perto dele. Como pode um homem justo, um homem íntegro, agora nessa situação, um homem mais poderoso daquele tempo, agora se coçando com cacos e telhas, no pó. E como se não bastasse Jó perder os seus filhos,
Jó perder os seus bens. Agora vem Satanás com um sapato de veludo, através da boca da mulher de Jó. Muitas das vezes, quando a gente está mais sofrendo, e a gente pensa que vai ter uma palavra da pessoa mais próxima, muitas das vezes a pessoa ela é usada por Satanás. Sim, ela é usada por Satanás. A mulher de Jó vai dizer: Jó, ainda se mantém íntegro. A pessoa mais próxima, a mulher de Jó, abandona esse Deus e morre de uma vez. Mas sabe qual é a resposta de Jó novamente para sua mulher? Como falas, tu, como uma louca mulher, se nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Jó novamente envergonha Satanás com a sua atitude de adorador por excelência. Novamente ele envergonha Satanás. O sofrimento de Jó ele foi tão grande que os seus amigos, os seus próprios amigos, eles vêm até a presença de Jó. Sim, e eles pecam contra Jó, eles caluniam a Jó. Eles dizem: Jó, se você está sofrendo é porque você merece. Se você está sofrendo alguma coisa você fez contra Deus. Eles chamam Jó de adúltero. Eles chegam a chamar Jó de adúltero. Eles falam: Jó, você enriqueceu porque roubava os órfãos e as viúvas. Não, Jó era próspero, toda a bênção dele vinha da parte de Deus. E os seus amigos caluniam contra ele, os seus próprios amigos. Jó, ele levanta 14 questionamentos a Deus, 34 porquês. E sabe como Deus responde? Com silêncio. Meu irmão, Deus ele está em silêncio na sua vida. Não é porque Ele não está te vendo, não é porque Ele não está vendo o teu sofrimento, não é porque Ele não está olhando para você. Na maioria das vezes Deus, quando Ele está em silêncio, quando Ele está em silêncio, quando Ele está em silêncio, é aí que Ele trabalha por você, meu irmão. Se alegre com o silêncio de Deus. Mas Deus é soberano. Ele também vai responder Jó, mas não foi na hora que Jó quis. Mas quando Ele responde a Jó, sabe o que Ele diz para Jó? Ei Jó, aonde você estava quando eu criei as estrelas? Aonde você estava quando eu formei o homem do pó? Aonde você estava? Ei Jó, onde está o reservatório dos ventos? Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Não se preocupe, eu sou o grandão, eu sou o poderoso, eu sou o eterno. Enquanto você ainda estava no útero da sua mãe, eu estava operando na eternidade. Deus estava falando: confia Jó, confia Jó, confia Jó, porque eu sou o grande. Se coloque sobre o seu pé, se coloque sobre os seus pés, se coloque sobre os seus pés. Deus é poderoso, meu irmão. O sofrimento de Jó só é mudado a partir do momento que ele ora por aqueles que o caluniaram, a partir do momento que ele sacrifica por aqueles que o abandonaram quando ele estava sozinho. Você quer ver Deus transformar a sua vida? Você quer ver Deus transformar a sua história?
Tire essa coisa do seu coração de vitimismo. Vai orar pelo teu inimigo. Vai orar por quem está te caluniando. Vai orar por quem está falando mal de você. E Deus vai mudar a tua história. O teu sofrimento não está ligado a quem você é. O teu sofrimento ele é usado por Deus para envergonhar Satanás. O teu sofrimento ele é usado por Deus para envergonhar Satanás, para envergonhar o inferno. Creia nisto, meu irmão. Deus ele tem dias de vitória para você. Creia nisso. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.